Alô, alô, escavanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre A Fera do Mar, uma nova animação que saiu da Netflix essa semana e ganhou meu coração. Histórias de piratas, histórias de aventura, uma animação muito bonita, apesar de que tem ali uns probleminhas que eu vou falar no decorrer do vídeo. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e tem o nosso Catarse aqui. Se você for um escritor, uma pessoa que gosta de literatura, considere apoiar, porque através desse Catarse a gente mantém 4 revistas literárias que remuneram autores e artistas envolvidos no processo e permite que a gente, continue desenvolvendo um trabalho de literatura independente. Então, tem cursos, tem oficinas, tem formação, tem comunidade super engajada e divertida. Então, vai lá e conheça o Scamba Club. Nesse filme a gente vai acompanhar a história, né, do Jacob, do Capitão Crow, e em paralelo a história da Maisie, que é uma menininha. Né? O Jacob e o Capitão Crow são caçadores de monstros nesse mundo que faz um world build muito competente, né? A criação de cenário muito competente. É um mundo onde as cidades, né, os mares, são assolados por essas criaturas gigantes, monstruosas, e o rei, ele emprega um grupo de aventureiros, né, como uma espécie de corsários, não piratas, né, mas são corsários, porque eles recebem ali uma autorização real para poder caçar essas criaturas e matá-las, né, para manter o controle, para que essas criaturas não ataquem, né, as cidades, não invadam até o terreno, né, a terra, e ataquem as cidades. A Maisie é uma menina órfã que os pais foram grandes heróis que lutaram em uma embarcação, o Monarca, que caçava e matava essas criaturas, e ela tem um sonho de se tornar uma pirata, né, e entrar para a tripulação do Capitão Crow e do Jacob, e ela lê as histórias do Capitão Crow e do Jacob nos livros ali que ela recebe, ela conta essa história para as crianças. E, cara, é uma animação muito simples, é uma narrativa muito simples, até de certa forma previsível a história dela, porém executada de uma maneira tão competente e traz elementos tão carismáticos, né? Desde o próprio Jacob, o protagonista da história, que é esse garoto órfão que foi, né, encontrado ali nos destroços de uma embarcação pelo Capitão Crow e adotado por ele, e quanto na Maisie, né, que são uma combinação muito boa esses dois personagens. E eu devo destacar que talvez uma das coisas que eu achei muito bonitas no filme são as cenas de ação, né, as cenas de aventura com o barco, né, a luta deles com os monstros. Até acho que poderia ter mais cenas como essa, né? A gente tem ali uma cena bem marcante, na realidade 2 cenas dessas bem marcantes no início do filme, porém, né, depois que a narrativa passa ali da metade, demora até acontecer uma nova cena de ação dessa. Obviamente faz sentido com o que a narrativa vai apresentar pra gente, vai subverter as coisas que são originalmente apresentadas, mas acho que caberia, né? Até pelo tom aventuresco do filme. Uma das coisas que eu gosto dessa animação é os paralelos que existem com a realidade, né? Ali, acho que a primeiro olhar, até pela caracterização dos personagens, a gente poderia pensar neles como piratas, mas até um determinado ponto da narrativa, eles fazem essa separação entre quem são os piratas e quem são, né, os aventureiros, os caçadores de monstros, né? E na história, né, na história do nosso mundo, a gente tem aí esse paralelo. Né? Os navios corsários, eles eram basicamente piratas, né, que tinham uma autorização de alguma coroa, seja inglesa, seja portuguesa, seja francesa, seja espanhola, para atacar embarcações no mar e, obviamente, ganhar acesso aos portos e poder, né, vender ali o que eles pilhavam dessas embarcações. E essa carta, né, a chamada carta de curso, era uma autorização que eles recebiam. Isso aconteceu bastante ali num período em que a Inglaterra e a Espanha estiveram em guerra no século XVIII. Tanto que quando esses dois países, né, eles entram em paz, os corsários são dispensados, né, e haviam muitos corsários nos mares ali do Caribe, e esses caras basicamente ficaram sem ter o que fazer, e muitos deles vão se tornar piratas, né. Vale destacar que a marinha era muito rígida, então eles se afastavam. Então, eu achei legal esse paralelo, e isso acontece no filme. Em determinado ponto, você vê ali meio que a marinha, né, aparecendo para poder tomar de conta da caça das criaturas, e os corsários sendo deixados de lado, né, e marginalizados. Então, eu achei esse paralelo muito legal que o filme traz. Acho que uma das coisas que falha na animação, que eu ia falar, é os designs das criaturas, né?
Acho que quando você está brincando com essa coisa do kaiju, do monstro gigante, né, das coisas que brilham os olhos é a originalidade na aparência dessas criaturas. O monstro principal, né, que é meio que o MacGuffin que é caçado dentro dessa narrativa, que é o monstrão vermelho, que arrancou o olho do Capitão Crawl, né, que gera nele, desperta nele uma angústia obsessiva, né, ele fica muito agressivo, ele perde um pouco a razão no intuito de caçar essa criatura. E ele tem um design muito simples, né? Ele tem uma coisa meio gato, meio serpente, meio peixe, e é isso, né? E os outros monstros são mais ou menos parecidos também. E, tirando o monstrão verde ali, que tem umas coisas diferentes, mas eu fico pensando, por exemplo, na narrativa que teve Carrijus recentemente, que foi o Círculo de Fogo, é bem mais interessante, né? Cada monstro tem uma personalidade, tem um conjunto de características, um conjunto de habilidades. E quando você faz um world building, especialmente tão bem executado como esse filme se propõe, você espera que isso seja uma coisa que vá brilhar mais. Então eu achei que faltou um capricho. Capricho esse, por exemplo, que eles colocam na criaturinha o Blue, né, o azul, que é um monstrinho lá, o pet, muito típico de narrativas de aventura, narrativas infantis, e que criatura rica de carisma. Eu fiquei doido por um boneco daquele bicho, porque ele exala carisma desde o primeiro momento que ele aparece na tela, né? Cara, existe uma sinergia muito legal na narrativa que eu acho que a Maisie traz pra ela, né? Normalmente criança é um negócio meio chato, assim, as crianças narrativas são chatas. A Maisie não. Ela tem um espírito aventureiro, obviamente ela tá ali, ela atrapalha por ser uma criança querendo fazer as coisas, mas ela tem uma função narrativa muito importante, que é ser a pessoa capaz de se adaptar, de se transformar e de mudar o pensamento, né? Ao mesmo tempo que ela cresce com a ideia dos aventureiros e dos caçadores introjetada dentro dela, ela rapidamente consegue perceber talvez um problema nisso e mudar esse pensamento, coisa que, para quem já é mais velho, é muito mais difícil, né, fazer essa transição, mesmo quando as evidências estão muito claras no seu rosto. Então ela vai acabar fazendo esse papel meio que de educar o Jacob a partir do seu olhar mais inocente, a partir desse seu olhar que permite a mudança e permite a transformação. Acho isso fantástico. Eu assisti o filme legendado, eu adoro dublagens das animações brasileiras, esse particularmente eu assisti legendado porque eu gostei muito dos sotaques que são meio escoceses, assim, né, australianos, e quem dubla o Jacob é o Cal Urban, né, que tá em The Boys e tal. Então tem uma personalidade muito forte na voz que eu gostei assim de acompanhar no filme. Por fim, né, apesar da previsibilidade do desfecho da narrativa, ela entrega demais, assim, é muito gostoso, é um mergulho nesse mundo de piratas. Se você gosta de narrativas de piratas, eu sou particularmente apaixonado por esse tipo de história. É um mundo muito fresco, muito novo, que tem uma personalidade muito legal, consegue misturar a questão das embarcações tradicionais com esse elemento de caçar criaturas, né? E você compra rapidamente a ideia do cenário. O filme tem ali um teor político interessante, né? Especialmente no seu desfecho, de como o Estado controla narrativas, algo que é super importante de ser discutido e levantado, e é uma coisa que, para criança, tá ali né, subtexto, mas pro adulto isso aparece, salta aos olhos, e é muito legal você ver que os estúdios, né, não estão eximindo-se de discutir, de colocar essas discussões dentro, né, dos espaços da narrativa, então um ponto muito válido para a história. E se você não assistiu, eu recomendo que você faça, vai ser realmente muito divertido, uma experiência. Se você tiver filhos, ele vai com certeza adorar e mergulhar no mundo. Eu espero de verdade que talvez seja até uma franquia que possa vir novos filmes e explore algumas outras possibilidades, porque como eu falei, o cenário que é estabelecido é um cenário muito rico, muito interessante. A gente se vê numa próxima e tchau.